Espaço Parlamentar, mais uma vez aqui no Espaço de Leitura Criativa, professor Jorge Narcísio de Matos, na Câmara de Sorocaba. E hoje, recebendo com grande satisfação o vereador Francisco França, do Partido dos Trabalhadores. Nesta nossa conversa com o vereador Francisco França, eu vou falar de um tema específico que estamos vivendo na atualidade, essas movimentações políticas e polarização no Brasil. Mas eu convidei justamente o vereador Francisco França para poder falar sobre a paralisação dos caminhoneiros no Brasil. Porque nós queremos entender, essa paralisação, ela realmente nasce dentro da categoria dos caminhoneiros? Ela pode ser considerada uma greve? É uma paralisação ou é um movimento empresarial? A gente quer entender, quer compreender todo este cenário. Por que Francisco França? Ele foi presidente do Sindicato dos Condutores de Sorocaba e região e atualmente é vice-presidente do sindicato. Vereador, obrigado por atender o nosso jornalismo. Eu agradeço mais uma vez, Oliveira, poder estar aqui tentando esclarecer e tentando colaborar um pouco com a nossa sociedade. Então vamos direto ao ponto. Greve dos caminhoneiros, paralisação dos caminhoneiros, ou tem um termo correto que se usa, né? Foi provocada e feito pelos empresários da categoria. Quem está realizando esses manifestos no Brasil? Primeiro, Oliveira, é bom deixar claro que não é uma greve de caminhoneiros autônomos, como tentam usar o movimento dos caminhoneiros. Em 2018, realmente houve uma grande mobilização, os caminhoneiros pararam o Brasil, houve negociação, uma série de situações. Dessa vez é totalmente o contrário. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil são movimentos de fechar rodovias, e não são pelos caminhoneiros, são, primeiro, por um grupo dos mais radicais dos bolsonaristas. E aí algumas empresas estão por trás disso, quer dizer, não tem trabalhador autônomo, quero deixar claro isso, tanto que as lideranças nacionais do movimento dos trabalhadores autônomos, dos motoristas, estão todas fora desse movimento, estão todos contrários a esse movimento, então não podemos taxar que essas movimentações são dos caminhoneiros autônomos, é uma farsa, estão tentando usar a imagem dos caminhoneiros, inclusive existem vários caminhoneiros revoltados com isso. O que está acontecendo no Brasil hoje é os radicais do bolsonarismo que não aceitam o resultado das eleições, não aceitam a democracia. E aí sabem que fechar a rodovia é o que dá mais ibope, que dá mais chama atenção, e acabaram fazendo, e aí os caminhoneiros ficaram presos nos congestionamentos. Então não é que eles estavam fazendo movimento, nós temos declaração de inúmeros caminhoneiros no Brasil inteiro que estão revoltados com isso, inclusive. Agora, até estava falando dos bastidores com o Oliveira, é só pegar as 40 e poucas pessoas ou empresas que foram bloqueadas suas contas, que é quem está financiando esses movimentos, que nós vamos ver que são grandes empresas transportadoras e grandes empresas do agronegócio. Se pegarmos daqueles caminhões que estão lá em Brasília, desde o dia 31 de outubro, são caminhoneiros de empresas. Quem está lá dirigindo são os funcionários das empresas registradas, carteira profissional registrada, que estão lá ganhando seu salário e é obrigado a ir. Se não for, o patrão demite, porque ele é empregado, ele é obrigado a cumprir o que o patrão manda, o que é a escala que a empresa faz. Então ele está lá a mando do patrão. A mando do patrão. Tem vários depoimentos, tem várias situações nesse sentido, até porque se o patrão não estivesse por trás, ele ia deixar um caminhoneiro parado na porta numa rodovia ou na porta de um quartel-general por mais de 20 dias. Daria justa causa, né? Daria justa causa e mandava a polícia buscar o caminhão, inclusive. Então, quer dizer, está claro que é um movimento organizado por empresários. Isso está claro, está decidido, todo mundo sabe disso. Os próprios empresários acabam não escondendo, porque não tem como esconder, porque a frota está lá. E o que é mais grave, vocês viram que agora eles estão partindo para a violência. Nós tivemos 2 episódios de sábado para cá de violência no estado de Mato Grosso. Um no pedágio, que puseram fogo até em ambulância, atiraram nos pedágios, queimaram um caminhão guincho. E ontem acabaram queimando 2 caminhões numa rodovia também no Mato Grosso, de pessoas que não tinham nada a ver. Segundo os relatos, os áudios que estão circulando, foram enquadrados com pessoas armadas, fizeram os caminhoneiros descer e puseram fogo nos caminhões para interditar a rodovia. Então é esse o método que está acontecendo agora. Mas volto a repetir,
os trabalhadores caminhoneiros autônomos não estão participando dessa mobilização. Quem está fechando rodovia são pessoas da sociedade civil, são pessoas que não concordam com o resultado das eleições. Correto. Então, e aí acho que você dá o grande diferencial, né, do caminhoneiro, o profissional que é contratado via CLT e que o patrão determina a paralisação daquele veículo, né, o deslocamento Sim. até uma área, e do caminhoneiro, o autônomo, que é aí que está o grande da questão, porque a população tem a interpretação de que é o caminhoneiro autônomo que tomou a livre iniciativa de paralisar. E você diz, não é. Não é verdade, já está totalmente descaracterizado, não são os caminhoneiros autônomos, são alguns caminhoneiros empregados de empresas a mando da empresa. A empresa, se você é empregado, todo mundo sabe disso, se você é empregado, você tem uma escala a cumprir. Principalmente no transporte, se o empresário fala, tem uma carga para você ir para o Nordeste, você tem que pegar isso, a função é essa. Se o patrão fala, pega esse caminhão, vai ficar parado tantos dias em tal lugar, ele está ganhando o salário dele, ele está cumprindo a função dele. Ele é obrigado a fazer isso. Então isso está muito claro. Quero aqui deixar um repúdio, inclusive, nessa situação. Estão querendo se apossar da pauta dos caminhoneiros autônomos, que não é verdade. Tanto que você não vê nessas manifestações nada contra o governo, nada para baixar o diesel, para melhorar o frete, que é a pauta dos caminhoneiros autônomos. Isso não existe nessas manifestações. Importante, então, França, eu estou até dando uma recorrer aqui ao nosso atual pai, né? Daí não vou completar porque o pessoal diz que é o pai dos burros, né? Mas é a busca pelo conhecimento. A paralisação de patrões, ela não é a greve trabalhista, ela é chamada de lockout, né? É a denominação. Então nós podemos falar que quando a gente, e nós mesmos da imprensa erramos nessa questão muitas vezes de denominá-la como uma greve, né? Ela não é essa greve com reivindicação trabalhista, e sim o chamado lockout que parte dos patrões. Sim, isso inclusive no Brasil é crime. No Brasil os trabalhadores têm direito a fazer greve, Deus que cumpra uma série de situações que está prevista na legislação, mas o setor patronal é proibido por lei de fazer o lockout, porque ele não tem direito a fazer isso. Então o que está acontecendo no Brasil com essas empresas são crimes, são lockout passivo, inclusive de punição criminal. E acho que é isso que está faltando, as autoridades serem um pouco mais severas, inclusive a nossa querida Polícia Rodoviária Federal, que tem vários relatos e está sendo conivente com isso. Se fosse os trabalhadores que estivessem fazendo greve, pode ter certeza que a repressão tinha chegado e eles não estariam mais todo esse tempo. Agora, infelizmente, como são empresários e como defendem o governo que perdeu as eleições, a gente acaba vendo essa situação de conivência de várias autoridades, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, com esses golpistas, com esse movimento golpista que está acontecendo no Brasil hoje. Vereador Francisco França, que cenário se desenha a partir de agora? A gente estamos vivendo um momento de tensão no país. Principalmente as redes sociais noticiando a todo momento, até fake news, né, que a gente vê, fake news sendo distribuídas aí, e isso acaba movimentando, é lógico, parte da sociedade que não tem acesso ou não busca o acesso à imprensa tradicional, né? Então eu te pergunto o seguinte, qual o desenho que você tem na sua perspectiva até 31 de dezembro? Haverá um encerramento desse processo a partir da entrada do governo Lula, ou nós vamos ter que conviver com esse cenário pelos próximos 4 anos? Eu acredito, Oliveira, que a partir do dia 1º de janeiro, com a posse do presidente Lula, esse movimento tende a diminuir. Agora é óbvio que aquela ala mais radical, mais conservadora, mais da extrema-direita vai ficar, pelo menos acho que no 1º, 2º ano, tentando denegrir a imagem do presidente, tentando atrapalhar o mandato do presidente. Mas depois, eu acredito que lá no meados do ano que vem, final do ano que vem, quando a sociedade perceber que o governo Lula não veio para fazer o que a extrema-direita diz, que é fechar a igreja, que é acabar com as grandes empresas, que é criar uma série de dificuldades, vai ver que isso não é verdade. O governo Lula vai governar para todos. Então eu acredito que isso começa a arrefecer e acredito que nós vamos chegar em 2024 com outro cenário nas eleições municipais, a população não acreditando mais em mentiras,
a própria ala religiosa vão perceber que o governo Lula não veio para fechar a igreja, que o governo Lula não veio para liberar o aborto, para liberar as drogas, como soltaram fake news o tempo inteiro. Eu acho que aí a população, essa parcela da população que foi enganada pelas fake news e por sua liderança, comece a pensar nisso. Eu acho que, espero que o Brasil seja pacificado nos próximos 2 anos, essa é a minha expectativa. Só para a gente encerrar, nós tivemos uma paralisação que repercutiu nacionalmente dos caminhoneiros, se assim eu posso usar a expressão que foi colocada no dia em Sorocaba, na Raposo Tavares. Vocês acompanharam? Como você sentiu esse manifesto? Esses caminhoneiros, eles estavam em trânsito? São de empresas de Sorocaba? São empresas de Sorocaba, empresas de Pilar do Sul, são empresas aqui de Salto de Pirapora. A maioria eram caminhões de empresas. Algum autônomo que estavam presos no congestionamento. Inclusive o sindicato recebeu inúmeros telefonemas, inúmeros pedidos de socorro, só que infelizmente não tínhamos o que fazer porque o comando do movimento estava lá na frente e podem perceber, 99% das pessoas que estavam na Raposo Tavares nem motoristas são. São pessoas do movimento radical de direita bancado pelos empresários. Ou alguém acha que todo aquele povo que estava lá era caminhoneiro, tudo vestido de verde e amarelo, fazendo aquele belo daquele churrasco? Aquilo é coisa do autônomo que está trabalhando dia a dia para pagar seu caminhão, para levar o sustento para sua família. Então acho que ali ficou muito claro, ali é o exemplo do que aconteceu, que não é greve de caminhoneiro. Vereador Francisco França, para o caminhoneiro autônomo, para aquele que não quer participar desse tipo de manifesto, você com a sua experiência e como representante da categoria, como vice-presidente do Sindicato dos Condutores, o que pode falar para esses caminhoneiros? Aqueles que não forem pegos de surpresa, porque esse pessoal também eles pegam de surpresa, eles não falam que vão fechar uma rodovia em tal lugar, tal hora. Quer dizer, eles pegam um caminhão na empresa, vai lá, atravessa o caminhão na avenida, na pista e começa a chegar gente. Aí muitos acabam ficando presos no congestionamento. Mas se pegar o da Raposo aqui para mim ficou muito claro isso. Quer dizer, a partir do momento que se tornou público, os caminhoneiros já não chegavam mais no congestionamento, eles já desviavam ou por dentro de Sorocaba, porque aí ficou só aquele trechinho ali de 2, 3 quilômetros da Raposo fechado, porque você está no meio do congestionamento não tem como sair. Exato. Mas ele não foi um negócio que foi aumentando dia a dia, ele travou, na primeira oportunidade o pessoal tinha saído fora. Então aqui está claro que não teve adesão de caminhoneiro autônomo. E mesmo os caminhoneiros das empresas pequenas que não estão envolvidos nesse local, eles também não ficaram no congestionamento. Correto. Tiveram várias opções para se desviar. Então, o conselho acompanhe as redes sociais, acompanhe o movimento, se souber que uma avenida ou uma rodovia está fechada, desvia dela. Hoje nós temos inúmeros desvios no nosso estado de São Paulo, no Brasil, que é possível fazer. Agora eu vou te provocar. O caminhoneiro autônomo, filiado ao sindicato, ele quer trabalhar, ele quer continuar levando o progresso do país. De repente ele depara com um manifesto desse porte e ele se sente ali praticamente solitário diante desse cenário. O sindicato tem algum mecanismo que pode fazer para poder apoiar esses caminhoneiros, principalmente os autônomos? Não, primeiro, Oliveira, eles não se sentem solidários, eles se sentem solitário. Eles se sentem refém. Quando você cai dentro do congestionamento ou dentro do movimento desse, você não tem o que fazer. Você não pode ir para frente, não pode ir para trás, não pode abandonar seu caminhão. Correto. Entendeu? Então fica à mercê do tempo, do que vai acontecer. Agora o sindicato, quando alguém pede socorro, a gente costuma ajudar, principalmente questão de alimentação daquele profissional que está lá. Porque o sindicato intervir para ir lá tirar o caminhão, não é possível, aí gera confronto. Mas nessa manifestação o sindicato, a Confederação de Transporte, da qual o presidente do Sindicato de Sorocaba também é presidente nacional, acionou o Supremo Tribunal Federal, acionou o Ministério Público. Esse papel foi feito a nível nacional com as entidades que representam os caminhoneiros e também com várias entidades da sociedade civil acabaram entrando na justiça, e foi o que determinou que fosse desbloqueado todas as rodovias do Brasil. Ainda tem alguns focos no Mato Grosso, mas também que seja por pouco tempo. Vereador, obrigado aí por atender o nosso jornalismo mais uma vez e nos fazer entender esse cenário, né, tão complexo que nós vivemos na atualidade, e o senhor como especialista nos dando aí todo esse conhecimento, trazendo esse conhecimento para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço, Oliveira. Eu só queria encerrar deixando aqui a minha solidariedade a todos os moradores dali da região de Santa Rosália,
porque aquele acampamento lá tem causado um transtorno enorme. Nós temos recebido a reclamação dos moradores, das escolas ali em volta. A vereadora Yara já inclusive acionou o Ministério Público, não teve sucesso, mas está recorrendo ao Ministério Público Criminal, porque aquilo que está acontecendo ali é uma vergonha para Sorocaba. Quer dizer, ali as pessoas estão colocando o carro em cima de garagem, em frente de garagem, carro em cima de canteiro, barracas em cima de canteiro, atrapalhando as aulas naquela região, atrapalhando o trânsito. Isso não é democracia. A democracia pressupõe você respeitar o direito do outro, a democracia pressupõe você respeitar o resultado das eleições. Se as urnas deram a vitória ao presidente Lula, o outro lado tem que aceitar a disputa daqui a 4 anos. Como no estado de São Paulo, as urnas deram vitória ao governo Tarcísio, que não era o nosso candidato, nós respeitamos. O Haddad ligou para o Tarcísio na própria noite, reconheceu a derrota e parabenizou o eleito. Agora, deixa eu aqui só uma pergunta no ar de ver. Se houvesse fraude nas urnas, se houve fraude para eleger o Lula, como é que o Tarcísio foi eleito em São Paulo? Só para deixar essa reflexão. Por que eles não pedem anulação da eleição do Tarcísio em São Paulo? Ou não pedem a eleição dos 99 deputados federais pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, que foram eleitos pelas mesmas urnas? Então é uma questão incoerente, é uma questão assim, que chega a dar nojo quando você escuta alguém falando essas besteiras. Obrigado, vereador. Obrigado aí conversando com a gente, vereador Francisco França, do Partido dos Trabalhadores, foi presidente do Sindicato dos Condutores, atual vice-presidente. Foi por isso que eu convidei o vereador para estar com a gente aqui, para falar sobre esse assunto, para a gente discutir a questão com propriedade, saber entender como é que funciona todo este processo. Obrigado aqui no Espaço Parlamentar, nós que falamos do Espaço de Leitura Criativa, professor Jorge Narcísio de Matos, espaço da Câmara Municipal, no Espaço Parlamentar do portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.